adianta ter tudo na vida se daqui não levamos nada? Pois o céu teremos tudo, é só seguir essa estrada. Yeah, 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 yeah. Abra os olhos e veja o que eu tenho pra te mostrar. É Jesus Cristo que veio para te salvar. Abra os olhos e veja o que eu tenho pra te mostrar. É Jesus Cristo que veio para te salvar. Abra os olhos e veja o que eu tenho pra te mostrar. É Jesus Cristo que veio para te salvar. Abra os olhos e veja o que eu tenho pra te mostrar. Boa noite. Boa noite. É Jesus Cristo Bem, que veio para te Tudo bem? Tudo escuro? tá no escuro. Eu já estava deitado, agora eu vou ter que mesmo. Ah, Se não vê motivos pra só sorrir. aparece os óculos. Ah, ainda então, já estão vendo alguma coisa ainda? Já. Nasceu e morreu por ti. O reflexo nos óculos. Nasceu e morreu por ti. Mostra o dente, tinha pra ver. Mostra o dente, tinha uma cabeça branca. Ah, Claro que o peito só enxerga o dente no escuro, é mentira. Mas se a transmissão aprovar, depois vou ligar a luz, né? Mas eu tô desconfiado que vai ser no escuro mesmo. Abra os olhos e veja o que eu tenho pra te mostrar. É Jesus Cristo que veio para te salvar. Tá cansado, trabalhando demais. Abra os olhos e veja o que eu tenho pra te mostrar. Mas já não dá mais para aguentar as 24 horas trabalhando. Que veio para te salvar. tadinha dos outros velhos com quase 70 Para te aí. salvar. Mas tá bom, ainda tá bem. Não doendo nada, só canseira, amanhã cedo tá bom. Exato. Isso é muito bom. Quando a gente não faz nada, cansa de não fazer nada, então é melhor fazer alguma coisa. É. As tortas fazendo ali sem se mexer, congeladas. Oi. Boa noite. Mas viu, pastor Márcio, quando você testar, você não testa no computador, né? Porque de repente ou machuca a testa ou estraga o computador. Sim. Pastor, Estudo bíblico. Oi, depois canta o Deus de Amor. Deus de amor? É. Qual que é o número, você lembra, gente? Ai, não sei, é no
Louvai ao Senhor. Mas eu vou procurar, depois eu lhe passo o número. Tá bom, então. Obrigado. Bom? Enquanto isso, vamos cantar o de todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Ok, Dona Gunda já chegou também, boa noite. Deixa eu só repetir para o pessoal da transmissão, antes eu estava falando e estava desligado o microfone aqui. Hoje a gente está fazendo um teste de transmissão mista aí do nosso estudo bíblico, né, para olhar o pessoal aí que está em casa, que vai participar também no Google Meet, para que a participação seja mais instantânea, né? Quem está, obviamente, só na transmissão do Facebook, pode ficar à vontade para participar também, mas nós temos aquele velho delay, né, que dificulta bastante a interação, e quem quiser participar aí no Google Meet também, com suas perguntas, comentários e assim por diante, podem acessar esse link que está logo ali em cima, que o nosso porteiro hoje, o Claudemir, vai permitir a entrada lá de vocês. Vamos cantar mais uma ainda, daqui a pouco, aí a gente passa para fazer a nossa devoção e iniciamos o nosso estudo. A Helena tinha dito? Pai de amor, pastor, não é Deus de amor. Pai de amor. Isso, 58. 58. Isso. A Helena pediu então Pai de amor, gosto tanto de ti, e no número 58 do cancioneiro Louvai ao Senhor, nós vamos cantar este hino, depois nós vamos fazer a nossa abertura desse estudo com o devocional de 5 minutos com Jesus. Pai de amor, gosto tanto de ti,
Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amoroso tu és. Meu Jesus amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas, em nós sempre habitas. Santo Espírito Consolador. Obrigado, pastor. Obrigado, Helena, por escolher hino. Já tem tudo a ver com a nossa temática de hoje, né? O nosso estudo sobre a Santíssima Trindade fala exatamente sobre a Santíssima Trindade, esse nosso cântico, Pai de amor, gosto tanto de ti. Então o texto, ou melhor, a nossa devoção para hoje, né, dia 2 de junho, na quinta-feira, tem como base o versículo do segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 44, onde diz assim: Aí o empregado lhes deu a comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram, e ainda sobrou. O tema da meditação para hoje é fora do comum. Um homem levou ao profeta Eliseu uma oferta do melhor da sua produção agrícola. Decidiu não levar aos sacerdotes apóstatas dos templos pagãos que haviam sido estabelecidos pelos reis de Israel, mas o profeta do Senhor, o Deus verdadeiro. Ao trazê-la, algo fora do comum aconteceu. Os seus 20 pães e as suas poucas espigas foram utilizados para alimentar 100 homens. O alimento foi multiplicado por Deus a ponto de sobrar. Aí o empregado lhes deu a comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram, e ainda sobrou. Jesus multiplicou uma oferta ainda menor de um menino para uma multidão muito maior. 5 pães e 2 peixes para cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Algo que demonstra que o Senhor pode fazer grandes coisas com as nossas pequenas ofertas. Podemos ofertar tempo, dinheiro, serviço ou qualquer outra coisa que separamos para o Senhor. Por meio dessas simples dádivas, Ele pode realizar coisas extraordinárias que nós nunca imaginaríamos. Cuidado, no entanto, para não ser enganado pelo que mestres falsos e apóstatas ensinam, dizendo que é preciso ofertar para que Deus venha realmente nos socorrer ou para garantir o seu favor. Ele já provou o seu amor ao ofertar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ao trazermos as nossas simples ofertas a Deus, como gratidão pela oferta do seu Filho Jesus, Ele certamente produzirá algo fora do comum. Leve a sua oferta a Deus, cheio de alegria, na certeza de que por meio dela, Ele realiza coisas extraordinárias. Crianças aprendem a amar a Deus, necessitados são assistidos, vidas são transformadas e pessoas são salvas. Nós vamos orar. Obrigado, Jesus, por ofertares a tua vida para me salvar. Por causa disso, leva a ti as minhas ofertas. Sei que com elas farás coisas extraordinárias em benefício do teu povo e de todos aqueles que passam necessidade. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Foi a nossa devoção para esse nosso momento, a abertura desse nosso momento de estudo bíblico. Já que nós estamos falando de Trindade, vamos cantar mais um hino da Trindade, hino 59, o próximo hino ali do cancioneiro Louvai ao Senhor, quem tem ele aí. No número 59, Soli Soli Deo.
Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli, soli Deo, soli, soli Deo, soli, soli, soli Deo, glória, glória. Muito bem, eu só quero ver aqui como que eu vou fazer para passar para o pessoal ao mesmo tempo o nosso estudo bíblico aqui, seja o pessoal do Meet ou o pessoal que está assistindo. A gente vai dar um jeito aqui. Eu gostaria de saber de quem está assistindo a transmissão, pudesse me avisar ali se conseguem ouvir a participação do pessoal que está na sala do Google Meet. Se for possível alguém responder, o pessoal aí do Google Meet puder conversar um pouco também com a gente. Para mim está bem, pastor. Estou ouvindo bem e assistindo a outra parte com um pouco de delay. Uhum. Eu também estou ouvindo bem, pastor. Está tudo bem nítido, bem tranquilo. Aham. Deixa eu só ver aqui se... Também estou ouvindo bem. Tá bem nítido, bem... Uhum. Já deu para perceber que na transmissão a voz de vocês que participam aí aparece também, então vai ser legal. Aí ninguém fica perdido, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos iniciar então esse nosso momento, né? Falando sobre a doutrina do Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, essa doutrina, né, que é importante e que está ali embaixo, né? Mistérios da fé. É um grande mistério, na verdade, né? A gente vai ver, por mais que a gente busque estudar, tenhamos tantas passagens bíblicas, essa é uma das doutrinas, aquelas onde a nossa razão chega até certo ponto e dali em diante nós vemos que não. Isso nós aceitamos pela fé que o Espírito Santo nos dá, porque a nossa mente humana não consegue entender e compreender tudo o que tem a ver com a Santíssima Trindade. Nós vamos iniciar então com dois textos bíblicos que são a base para esse texto ou para esse estudo de hoje, começando com o texto então de Lucas, Lucas capítulo 13, versículos 21 e 22. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. E o segundo texto, né, que também embasa esse nosso estudo, texto de Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim do tempo.
Então, a partir desses dois textos bíblicos, nós vamos falar um pouco a respeito da Trindade. E eu começo com essas imagens aqui. O pessoal aí do Meet pode responder o que significa, o que significam essas imagens que vocês têm aí na tela. Não tem. É a Trindade, né? A Trindade. Muito bem. Obviamente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ali no Meet também. Espera aí. Senão, É porque eu não estou vendo a imagem. Aham. Nós vamos ver. Agora. Será que a minha cara não está ali, né? Então, tem que aparecer. Sim. Isso, pastor. Conseguiram ver lá, né? Certo, com certeza. Então, esses símbolos aí, eles são símbolos da Santíssima Trindade, né? Existem vários outros símbolos, né? Mas todos nesse sentido aí, de mostrar os três elementos, ou as três pessoas da Santíssima Trindade, né? O triângulo é bastante conhecido, né? Para quem é luterano aí e se lembra dos hinos do Inário, onde aparece na frente da estrofe um triângulo, aquilo significa que esta estrofe desse hino, ela é um louvor à Trindade e por isso a comunidade é convidada a ficar de pé para cantar, né? Essas outras duas imagens nós chamamos de triqueto. Ela tem várias formas e formas diferentes maneiras de se apresentar, mas que simbolizam também, no fundo, a Trindade, né? Eu acho bonita essa do meio, que é bastante didática, né? O P é Pai, o F de Filho e ES de Espírito Santo, o D de Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é Filho, nem Espírito Santo, o Filho não é Pai, nem Espírito Santo, o Espírito Santo não é Pai, nem Filho. Eu acho que essa do meio, essa mais colorida aí, bastante didática, bastante interessante também, com relação a nos explicar ou tentar mostrar numa imagem que é a Santíssima Trindade. Temos ali, então, primeiramente nós precisamos compreender que, primeiro, nós temos um Deus único e verdadeiro, né? Em três pessoas, mas apenas um Deus. E esse Deus, né, único, que se revela na Bíblia, né, há somente Ele, só um Deus verdadeiro, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é conhecido como Criador e mantenedor do universo, né? Nós confessamos lá no Credo Apostólico, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando no Catecismo Menor Lutero explica essa primeira parte, no primeiro artigo, ele fala a respeito da obra do Pai, né? Toda a criação, não só criou o universo, lá como nós conhecemos a história da criação, lá nos 3 primeiros dias, mas Deus nos criou, nós individualmente, cada ser humano, assim como nós somos, e Deus continua preservando esta criação que Ele fez. Aquilo que nós chamamos de criação continuada. Deus não cria nada novo, né, mas Deus continua cuidando dessa criação e preservando essa criação. O Filho, Jesus Cristo, é conhecido como o Salvador da humanidade. Nós temos lá no segundo artigo, então, também toda a explicação a respeito da pessoa do Filho, né, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, ele com sua morte e ressurreição conquistou a redenção, a salvação da humanidade. E também o Espírito Santo é conhecido como santificador, né? Ele leva as pessoas a Cristo, cria e sustenta a fé. E essa verdade, ela está em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. Nós temos essa verdade, esse ensino. E nós temos alguns versículos separados aqui. Se alguém aí do Meet quiser ler, por favor, nós temos acho que uns 3 versículos. Alguém quer fazer a leitura? Deuteronômio 6:4. Posso ler, pastor? Por favor. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Nós temos aqui já lá no Antigo Testamento, né, a afirmação
existe apenas um Deus. Alguém outro, por favor, Isaías 44:6. Alguém gostaria? Helena? 6? O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Muito obrigado, a Cleiri está ali, né? Agora eu vi que a Cleiri e o João entraram. Bem-vindos também, Cleiri e João. Também, né? A Helena tá com o fone fechado, ela tentou ler e não conseguiu. Tá. Então, Helena, abre o fone e leia o próximo. Agora, Marcos 12:32, por favor. Só um minutinho. Se quiser ver ali na tela, eu não sei se fica meio pequeno ali. Tá. Então o mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. O Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Então nós temos aí 3 textos, né? 2 do Antigo Testamento, 2 do Novo Testamento, onde fica muito claro, né, essa afirmação de que nós temos apenas um Deus, um único Deus, o único Deus verdadeiro. E é importante nós falarmos disso, porque o povo de Israel, por exemplo, né, o povo de Israel vivia rodeado de outros povos que adoravam outros deuses, e adoravam outros deuses no plural mesmo, né? O povo de Israel ali era o único povo que era monoteísta, tinha apenas um Deus, né? Os outros povos tinham vários deuses. E esse Deus, o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, o Deus que conversava, que estava junto desse povo, que conduzia, e ele, né, insistia em sempre afirmar: existe apenas um Deus, eu sou o único Deus verdadeiro. E no Novo Testamento também continua essa ideia e essa comprovação e afirmação de que apenas um Deus verdadeiro, o Deus triuno, que nós vamos ver, né, logo mais. Então, o texto ali de Lucas 31, ou melhor, 13, 21 e 22, do batismo de Jesus, é um texto bastante significativo, e ele fala a respeito da Trindade, né? Eu não sei se eu repeti, deixa eu ver se eu repeti o texto aqui. Um momentinho. Não, coloquei o outro, né? De qualquer forma, deixa eu voltar aqui para nós termos esse texto em mente. Esse texto de Lucas, né? Lucas 3, 21 e 22. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E nós lembramos da história do batismo de Jesus, né? Aqui Lucas ele é bastante sucinto nesse sentido, né? E Jesus, então, quando estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. Veja, aqui nós temos Deus Filho, Jesus Cristo ali, né? Após o seu batizado, quando ele sai da água, nós temos o Espírito Santo vindo na forma de uma pomba, e a voz de Deus Pai que veio do céu e disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Nós temos uma dos momentos onde há a manifestação da Trindade, né, em uma mesma cena, em um mesmo momento. É um texto bastante interessante. E também, né, relendo esse texto, depois da grande comissão, agora, o outro texto que nós vemos, Mateus 28, 18 a 20, pessoal aí do Meet, quiser participar já de forma instantânea, algumas reflexões, né? O que esse texto nos diz sobre a divindade de Jesus, né? O versículo 18, ele fala: toda autoridade me foi dada, né, no céu e na terra. Já estou dando uma dica aqui, né? Temos a autoridade de Jesus, é uma autoridade divina. Ele, como Deus Filho, ele tem toda a autoridade, né, assim como o Pai e o Espírito Santo. Essa segunda parte, para vocês aí, o que significa ser batizado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo? O que significa para vocês isso? Né? Que nós temos claramente a menção da Santíssima Trindade pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Deus Filho. O que significa isso para vocês? Fiquem à vontade aí.
pessoal da transmissão ali que está só no Face, depois nós vamos cantar um hino, e se vocês quiserem fazer algum comentário com relação a essas perguntas aí, também fica à vontade. O que significa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Significa ser resgatado do pecado natural, lá do pecado. Ser resgatado do pecado, muito bem. O batismo nos limpa do pecado, né? Isso, nos faz participar da família cristã, né? Quem crer e for batizado será salvo, então é uma das partes, né? Exatamente. A Irena falou uma coisa interessante, nos faz participar da família da fé cristã. Esse em nome, lá no grego, ele significa para dentro do nome, né? Agora nós fazemos parte, né, dessa família da fé, que confia esta fé. Que fé é essa? É a fé que nós temos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estamos ligados a Ele também, né? A esse Deus triuno. Nós somos inseridos agora nesta família de Deus através do batismo. E esse consolo, que consolo que nós temos quando nós temos essa promessa de Jesus? E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Será que isso é consolo? Para alguns isso é algo terrível, né? Para muitos, saber que Jesus está do nosso lado, né? Principalmente para as pessoas que não querem saber de Jesus, isso não é consolo, né? Para as pessoas que não querem viver de acordo com a vontade de Deus, pode ser um motivo de muita tristeza e terror, né? Mas para nós cristãos, o consolo é esse, saber que Jesus está do nosso lado todos os dias, né, desde agora até o fim dos tempos. O que vocês sentem a esse respeito? Eu acho que é o óbvio, né? É uma chance que Deus deu da gente se resgatar daquilo que a gente dos pecados, né? Senão estaríamos perdidos se não tivesse esse consolo, né? Exatamente. Nós temos aí um consolo de saber que o nosso perdão garantido por Jesus, né, é válido, e que esse Jesus está aí também para nos auxiliar, nos amparar. Ele não só realizou o plano da salvação e foi embora, né, ele não está fisicamente, está aí para sempre nos lembrar que pelo batismo nós recebemos esse resgate. Muito bem, vamos cantar o hino 77, quero cantar uma linda canção, né? Daqui a pouco vamos falar sobre as três pessoas em Deus. Falamos um Deus em três pessoas, depois vamos falar das três pessoas de Deus. E o pessoal que está ali assistindo pelo Face, se quiser fazer algum comentário com relação ao que nós falamos até agora, fiquem à vontade. E aí eu vou ler aqui, tá? Fiquem tranquilos que eu vou ler a participação de vocês. Quero cantar uma linda canção. Um momentinho que eu estou me enrolando com os filhos. Cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade.
Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Muito bem, nós vamos falar agora um pouco a respeito deste Deus, né, dessas três pessoas em um só Deus. Vamos lá. Então nós falamos de um Deus em três pessoas, agora três pessoas em um Deus. Assim como é certo crer que Deus é três pessoas, também é certo crer que há três pessoas em um Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia não há três deuses, senão um só Deus. Cada pessoa é Deus. Porém, a divindade não está separada em três partes, como se cada pessoa fosse um terço. Cada pessoa é a plenitude da divindade. E aí, falando sobre a plenitude da divindade, né, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo deixa muito claro: pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Claro que nós estamos falando sobre a Trindade, né? Quando nós estudamos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, nós também lembramos disso. Esse é um ponto muito importante dentro da doutrina da teologia, da pessoa de Jesus Cristo. Assim como o Pai e o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Filho, é Deus completo. Não é um terço de Deus, não é uma parte, é Deus completo, totalmente, né? Adiante, também não é assim que cada um seja apenas uma diferente manifestação ou face da existência divina, como o gelo ou o vapor são formas diferentes da água. Cada um é pessoa distinta e é o Deus pleno e completo. As três pessoas são de idêntica ordem e majestade. São pessoas definitivamente distintas, mas de uma só essência. Essas são palavras que nós encontramos lá no Sumário da Doutrina Cristã, página 36. Veja, é bastante complexo, né, como já foi dito. Deus é uma entidade, é um Deus, são três pessoas. E essas três pessoas não é uma divisão. Essa imagem da água, ela por muito tempo foi usada, né, por pastores, por líderes, para tentar explicar esses estudos bíblicos, né, estão confirmandos, ou a qualquer momento, tentar explicar a água, né, ela é líquida, sólida e gasosa. Mas ela não é as três coisas ao mesmo tempo, né? Ou a água é gelo, ou a água é água líquida, ou ela é um vapor, né? Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, de forma completa. Não é ou um ou outro, né? Por um tempo, eu gostava de explicar também, usar essa imagem, por mais que é falha também, mas, né, para nós mais antigos aí, que a gente tem o famoso 3 em 1 em casa, disco, rádio e toca-fita, né? Os três estão ali juntos, né? Mas cada um é parte do 3 em 1, né? Ele não é o 3 em 1 completo. E também funciona ou um ou outro, ou você ouve disco, ou você ouve rádio, ou você ouve o toca-fita, né? A diferença é que ali o toca-fita dava para gravar a rádio. Mas, enfim, também são imagens. Aí está a grande dificuldade, né? Nós não temos uma imagem de algo aqui no mundo que possa ser comparado ao que é a Santíssima Trindade, na sua plenitude. Ultimamente tem se usado muito, eu devia ter trazido aqui, acabei esquecendo de trazer, aquele spinner, aquele negocinho que as crianças ficam rodando no dedo, né, que são 3 pontas, né, distintas, mas quando você gira, ela parece que se torna uma coisa só. Isso tem sido muito usado também
ultimamente. Mas nada, como eu disse, que nós encontramos aqui no mundo pode ser comparado ao que é a Santíssima Trindade com relação à sua essência, à sua plenitude, né? Mas é isso que nós acreditamos, né? Um Deus em três pessoas que estão igualmente em tudo, né? Eles não são uma parte. Deus Pai é Deus completo, Jesus Cristo, Deus Filho é Deus completo, o Espírito Santo é Deus completo. Eles se comunicam entre si, são pessoas distintas, mas estão juntas. Cada um age, tem a sua obra definida, mas os três trabalham juntos, né? Enfim, são pessoas definitivamente distintas, mas de uma só essência, né? Aí a nossa mente tenta. Eu sei que quando a gente fala a esse respeito, a gente fica, né, viajando assim, como, né, tentando de alguma forma, mas eu vou compreender. A nossa mente não consegue compreender. Nós aceitamos pela obra do Espírito Santo em nosso coração. Muito bem. Vamos adiante. Qualquer comentário, gente, por favor, fiquem à vontade aí, qualquer pergunta. O que isso se aplica, o que isso tem a ver com a nossa vida prática? Como que isso se aplica no dia a dia, na nossa vida, também na nossa vida espiritual? E existem essas duas afirmações, né? Quem nunca ouviu isso? Todas as religiões têm o mesmo Deus, ou todas as religiões levam ao mesmo Deus. Isso é algo muito comum hoje em dia, né? Quando se fala em sincretismo religioso, né? Querendo, porque no islamismo ou no hinduísmo, sei lá, Deus só tem esse nome, como se fosse apenas um nome diferente e fosse o mesmo Deus, né? Na verdade não é, né? Na verdade é o que nós cremos e ensinamos e o Deus que nós adoramos são coisas diferentes. Mas a ideia dentro do politicamente correto é afirmar que todas as religiões têm o mesmo Deus, todas elas levam ao mesmo Deus, apesar de biblicamente não ser verdade. De novo, estou aberto a manifestações aí, né? Se alguém acha diferente, eu fique à vontade para falar a esse respeito. Então, a partir disso, né, eu gostaria que nós lêssemos esse texto bíblico para falarmos a esse respeito. Esse texto bíblico da primeira carta de João, capítulo 2, versículos 22 e 23, ele é bastante interessante. Alguém aí do MIT gostaria de ler, por favor? Eu leio. Por favor, João. Então, quem é mentiroso é aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Obrigado, João. Então aqui nós vemos que isso é muito sério, né? A doutrina da Santíssima Trindade ela é muito importante e ela é muito séria com relação à nossa vida espiritual. Nós podemos aí pensar, né? Quem sabe vocês têm em mente alguma religião, alguma denominação, desculpa, que não crê no Deus triuno, que não acredita no Deus triuno. Eu tenho em mente aqui, apesar de falar em Deus, né? Mas, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles não acreditam na Trindade. Certa vez, estava fazendo instrução de adulto com uma moça que foi criada dentro da religião dos testemunhos de Jeová. Foi bastante interessante, porque foi a primeira vez que eu fiz um contato mais profundo com o tempo, para conversar mais com uma pessoa que foi criada dentro do ensinamento, né? Quando a gente faz instrução de confirmando, ou melhor, instrução de adulto, geralmente são pessoas que têm a mesma base de conhecimento, né, a partir da palavra de Deus, sejam católicos ou evangélicos de outras denominações, e nesse nosso mundo aí, a doutrina da Santíssima Trindade ela é bem tranquila, né? Nós aprendemos desde pequeno, apesar de não compreendermos racionalmente, nós aceitamos pela fé.
Mas aí, de repente, vem uma pessoa que ela foi criada dentro de uma doutrina que ensina que existe apenas Deus, né? Que Jesus Cristo, ele não é Deus, ele é filho de Deus, mas ele não é Deus como Pai. E o Espírito Santo e também o Espírito Santo não é Deus como o Pai, como Jeová, né? O nome de Deus lá no Antigo Testamento. Então, o ensino da Testemunha de Jeová é isso: existe Deus, Jeová, Jesus Cristo é filho de Deus, ele não é Deus, Pai. E o Espírito Santo nada mais é do que a força de Deus agindo aqui no mundo. Então, é um ensinamento bastante diferente daquilo que nós acreditamos, daquilo que a própria palavra de Deus diz, né? De acordo com o texto que nós temos ouvido. E João diz, né? Aquele que diz que Jesus não é o Messias, lembrando que significa ser o Messias, né? O enviado de Deus, ele é filho de Deus e Deus como ele, né? Quem rejeita a Jesus Cristo, né? Rejeita tanto o Pai, rejeita o Filho. Quem rejeita o Filho também rejeita o Pai. Enfim, se nós tratarmos de uma forma diferente os membros da Santíssima Trindade, nós estamos rejeitando a Santíssima Trindade, estamos rejeitando o nosso Deus, assim como na palavra de Deus. É algo bastante sério. Existem tantas outras denominações também que não aceitam ainda Jesus Cristo, né, como o Messias. Por exemplo, o judaísmo. O judaísmo continua esperando o Messias, não o Messias libertador dos pecados, mas o Messias libertador político, como era na época. Esperam alguém que tenha liderar politicamente o povo de Israel, para que o povo de Israel seja, de novo, uma grande potência mundial. Então, eles, assim como não aceitavam quando Jesus veio, hoje ainda continuam não aceitando esse libertador terreno. Diante disso, né, e diante daquilo que nós vimos até agora, a pergunta: essas denominações que rejeitam a Trindade, elas podem ser consideradas cristãs ou não? O que vocês acham? Mesmo aquelas que gostam de Jesus. Agora já falou. Eu acho que não. Não. Também Não? não. Esse texto de João deixa claro: ou nós aceitamos a Trindade, nós aceitamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como, né, sendo aquilo que a Bíblia se manifesta, ou nós estamos rejeitando, né, a Trindade e assim rejeitando todo o ensinamento cristão. Então, Pode ser chamado de igreja, né? exatamente, né? Aí nós temos um conceito, né? Obviamente isso dentro do cristianismo, né? O que é religião e o que é seita. Então, religião é considerado aquilo que nos religa a Deus, e seita é tudo aquilo que é alguma forma de viver espiritualidade, alguma filosofia de vida, assim por diante. Então, dentro desse conceito, né, obviamente, esse conceito é algo, né, isso é o que nós entendemos como religião e seita. Então, dentro desse conceito que nós entendemos, todas as religiões que negam a Trindade acabam não sendo uma religião, acabam sendo uma seita. Por quê? Porque tem lá seu Deus, a sua divindade, por mais que muitas vezes use o mesmo nome que nós usamos, não estão no caminho de serem religados a Deus. Eles estão rejeitando esse Deus a quem nós deveríamos nos religar. Então, nesse sentido aí, né, o Claudio me lembrou muito bem, nem deveria ser considerado uma religião, mas uma seita. Dentro disso, nós temos o nosso lema Cristo para Todos, né, o lema permanente da nossa igreja. E aí, qual é o desafio que nós, como cristãos, nós temos diante dessas pessoas que seguem ensinamentos que vão contra a Trindade? Como é que nós podemos, ou melhor, como é que nós devemos agir diante dessas
pessoas que muitas vezes estão no nosso convívio também, né? Será que nós vamos dizer, como aquelas frases, não, tá tudo bem, né? Tudo mesmo Deus, tudo é mesmo Deus? Ou que posição que nós devemos ter? O que você sugere para nós? Eu tenho um amigo que é budista aqui de Curitiba, Uhum. e ele é um dos que falam que basta ser bonzinho e fazer o bem que você está salvo. Daí eu já conversei, falei que não é bem assim, né? Que tá escrito tá escrito diferente, né? Aham. Mas não entra em discussão. É assim como eu tenho dado exemplo também de outros amigos católicos aqui no nosso grupo de estudo, né? Aham. Mas eu sempre tento aprender, reforçar ainda mais aquilo que eu aprendo na minha igreja, mais correta, né? Aham. É muito interessante isso. Deixa eu só ver se eu acho o texto aqui, Claudemir. Porque não é raro isso acontecer, né? Principalmente aí no trabalho, né? As pessoas, o círculo de amigos aí, quando nós estamos rodeados de pessoas que não confessam a mesma fé, mas que muitas vezes estão ligados, né, a um tipo de religiosidade, é muito interessante. Ah, eu só estou tentando achar aqui o texto. Sei que é de Pedro, agora não sei se é primeiro, segundo Pedro. Ahn, já vou ver aqui. Enfim, eu vou tentar lembrar aqui. Mas Pedro diz assim, e aí é uma questão bastante interessante. Nós devemos estar preparados para dar testemunho da fé que nós temos, né? E é importante nós ouvirmos qual é o entendimento de pessoas que não têm o cristianismo como sua fé. E não entrar em discussão, né? A melhor saída é essa. Não entrar em discussão, mas não deixar de falar. Não simplesmente concordar, não, se você acha assim, tá tudo bem. Sim, não, ok. Mas eu penso diferente, a minha fé diz algo. Pedro diz, nós devemos estar prontos, e aí a importância dos estudos bíblicos, né? Aí já fica a minha gratidão aí pública ao João e a Cleri, que têm me ajudado bastante nisso, né? Incentivado a pessoas nos estudos bíblicos. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece a fé que nós temos, mais preparados nós vamos estar, não, de novo, não para entrar em debate, em discussão, mas para testemunhar com toda a educação, Pedro diz, né, com todo o respeito que as pessoas merecem, que olha, eu acredito assim, a palavra de Deus diz assim, né? Mas essa ideia é muito comum no dia de hoje, né? O que o Claudemir falou do amigo dele, basta ser bonzinho, né? Tá tudo bem. Não basta ser bonzinho, né? Nossa salvação eterna tem algo diferente, né? Do ser bonzinho. Claro, em outro momento, quem sabe a gente fala sobre salvação pela fé e a questão das boas obras, né? Que nós luteranos, principalmente, precisamos ter a nossa orelha puxada de vez em quando, né? Porque é muito fácil a gente simplesmente dizer, não, é só pela fé e está tudo bem, né? Enquanto essas outras denominações que não confessam, não têm a mesma fé que nós, não creem na Trindade, não têm Jesus como seu Salvador, na prática eles fazem aquilo que nós deveríamos fazer, né? Apesar da sua fé ser bastante diferente. Então nós temos sim, aí como igreja, como cristãos, um grande desafio de continuar levando Cristo para todos, com educação, com respeito, né? Testemunhar aquilo que a palavra de Deus nos diz, para que realmente Cristo continue chegando e possa chegar às outras pessoas. Muito bem, vamos cantar mais um hino, depois nós vamos falar um pouco sobre o testemunho da igreja ainda, dois trechos das nossas confissões que afirmam a respeito disso, e também vamos caminhar para a conclusão desse nosso estudo. Se alguém quiser sugerir um hino aí, fique à vontade, pessoal. Não sugerirem, eu vou escolher aqui aleatoriamente. Hino 107, muitos homens fazem,
não me lembra muito a época da minha juventude, tem a ver com isso que nós estamos falando. Muitas vezes as pessoas constroem sua vida sobre doutrinas que nada mais são do que areia e em certo momento vão desabar. E no número 107. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar. Estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não o querem aceitar. Creia nesse Cristo, caminho verdadeiro, é Ele quem nos guia a salvação eterna. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar, não querem aceitar. Aí o fundamento da nossa fé, né? Cristo e, juntamente com Cristo, a doutrina da Santíssima Trindade. Vamos ver o que nós confessamos como igreja, né? Nós temos dois trechos aí, tanto da Confissão de Augsburgo, como também do Credo Atanasiano, né? E as duas afirmações, né? Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo, deverá ter a fé cristã, ou a verdadeira fé cristã. Aquele que não crer com firmeza e fidelidade não poderá ser. As nossas confissões deixam isso muito claro, né? Aí nós voltamos ao que o colega do Claudemir disse, né? Enquanto nós estamos aqui no mundo, que bom, né? Que bom se nós todos fôssemos bonzinhos, todos nós procurássemos praticar boas obras. Mas isso não tem nada a ver com salvação eterna. Salvação eterna está na nossa fé verdadeira, baseado na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E, de novo, nós estamos falando aqui da Trindade em si, mas nós sabemos tudo o que envolve, né? Nossa fé, né, no Deus Pai, em toda a sua obra, criação, em Deus Filho, na sua obra de redenção do mundo e na obra do Espírito Santo, da santificação, nos tornar filhos de Deus através da fé que Ele faz em nosso coração. Então, não há salvação a não ser através da fé verdadeira, da fé cristã, que tem como base a Santíssima Trindade. Um parênteses aqui, né? Dentro das doutrinas, nós temos o que nós chamamos de doutrinas essenciais e doutrinas não essenciais. Uma vez um amigo meu me falou assim, Márcio, mas eu tenho uma dificuldade imensa em aceitar que o Jonas ele foi engolido por um peixe grande, ficou 3 dias na barriga do peixe e depois foi cuspido na praia de novo. Né? Isso atrapalha a salvação da pessoa? Não, não atrapalha. A salvação está baseada na nossa fé em Jesus Cristo, né? Aceitar também. Nós estamos falando da questão da
Trindade, mas se a pessoa não consegue aceitar, né, porque humanamente é difícil de aceitar isso não quer dizer que ele não seja salvo. Porém, se ele tem a fé verdadeira em Jesus Cristo, ele vai pedir para que o Espírito Santo o auxilie e o faça aceitar essa história de Jonas como uma história verdadeira, porque ela é verdade, na palavra. Então, dentro dessa distinção, a doutrina da Santíssima Trindade ela é uma doutrina fundamental. Nós não a aceitarmos, assim como a Bíblia nos ensina, as consequências são bastante sérias. Como nós vimos antes, quem rejeita o Pai, rejeita o Filho, e assim por diante. Então nós temos essas duas afirmações aí, né? Deixa isso muito claro. Nossa salvação está diretamente ligada e depende da nossa fé verdadeira cristã, da fé na Santíssima Trindade. É interessante também nós olharmos, né, para a nossa vida como igreja, né, e olharmos outras denominações também, com relação à centralidade da doutrina da Trindade na nossa vida no dia a dia. E aí, né, eu peço para que vocês lembrem da liturgia do culto. Né? Vamos lembrar da liturgia, aquela tradicional, né, Ordem do Culto Principal 2, sabe de cor, cada. Quantos momentos nós temos a Santíssima Trindade dentro da nossa liturgia? Em quantos momentos isso aparece? Vamos lembrar aí, né? A gente já inicia com a invocação. Santíssima Trindade, está ali, temos o culto em nome do Pai, do Santo. Nós temos, logo após, a confissão dos nossos pecados e nós temos também a absolvição, que é dada em nome da Trindade. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Né? Nós seguimos então com o introito, né, com a leitura do Salmo, e aí nós terminamos a leitura do Salmo e cantamos o Glória ao Pai, Glória ao Pai, Glória ao Espírito Santo. Né? E assim nós vamos seguir a Trindade. A Trindade ela está sempre. Né? O credo apostólico. O credo apostólico, né? A gente usa geralmente o credo apostólico, né? Alguns momentos do credo niceno, e eu confesso para vocês que eu nunca, quer dizer, eu acho que uma vez só, nos meus quase 20 anos de ministério, eu usei o credo atanasiano na confissão de fé, porque ele é muito comprido, né? Eu lembro que o nosso saudoso pastor Turco, ele dizia que ele fazia as crianças da instrução de confirmantes decorarem o credo atanasiano. Né? É interessante. Por que o credo atanasiano, né, qual é o resumo da ópera ali no credo? Apesar de ter esse nome, não foi Atanásio que escreveu, né, mas alguém deu o nome dele, né, credo atanasiano. Ele é bem comprido. Tá? Cadê meu inário aqui? Não sei onde é que está agora. Mas vocês vão olhar lá, ele é bem comprido e parece meio chato, repetitivo o credo atanasiano. Por quê? Porque ele tem como objetivo exatamente combater os ensinamentos que haviam na época de que Jesus não era Deus. Jesus era um semideus. Né? Então o credo atanasiano ele tem esse objetivo de mostrar, de falar, de explicar a Santíssima Trindade, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais em majestade, em poder, em divindade, são iguais no sentido de nós dignos de receber toda a nossa honra e louvor. Então, ele é bastante comprido, às vezes se torna repetitivo, mas é muito importante que reforce sempre de novo esse ensino a respeito da Santíssima Trindade. O dia de ser falado, lido, orado era domingo. É verdade, né? Esse último domingo foi o domingo da Santíssima Trindade. Geralmente o atanasiano é usado nesse dia. Exatamente. Eu acabei usando o credo niceno, que é um pouquinho mais comprido, mas eu quero ver se no ano que vem eu me lembro de colocar o atanasiano. Então. Me lembra aí o ano que vem. Mas é o momento propício mesmo, né?
já que ele é tão pouco usado, vamos usar uma vez, usemos aí no domingo da Santidade. Mas é legal, uma hora dessa nós vamos fazer um estudo a respeito desse credo. Pelo menos se a gente conseguir ler ele durante tudo, já vai ser muito bom. Vamos adiante então, estamos aqui chegando aos finalmente aqui. A conclusão, né? A Trindade é um mistério, não pode ser compreendida pela razão humana. Não há nada e ninguém que se compare a Deus. Nenhuma ilustração, nenhum exemplo desvendam o mistério da Trindade. É inútil e tolo tentar explicar Deus. Mas, embora um mistério, Deus nos revelou na Bíblia como o nosso Pai se revelou, como nosso Pai querido. Deus nos amou e se deu a conhecer na pessoa do seu Filho Jesus. Deus se fez um de nós em seu Filho Jesus, se tornou gente e doou em nosso favor. O Pai e o Filho nos enviam o Espírito Santo, que nos faz confiar em Deus, que nos consola e nos dá a esperança que um dia seremos semelhantes a Ele, porque vamos vê-lo como Ele é. E aí terminamos com essa afirmação, também primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Alguém, por favor, leia. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Muito bem, obrigado, Claudemir. Só para encerrar ainda, principalmente, como nós falamos um pouco sobre testemunhos de Jeová, um dos argumentos usados para não se acreditar na Trindade é que não existe na Bíblia menção, ou não existe a palavra Trindade na Bíblia. Não existe esse termo. E realmente não existe. E aí o que a gente poderia... Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse argumento? Olha, você vai procurar na Bíblia e não vai achar a palavra Trindade. E aí nós vamos lá, vamos procurar e vamos dizer, poxa, eles têm razão. Realmente. Né? E aí nós vamos dizer o quê? Nós temos uma fé falsa na Trindade? Como é que nós respondemos aí? A esse argumento que, teoricamente, é um argumento forte. O que vocês responderiam? Tivemos que dizer para eles procurar, se forem batizados, que eles vão provar para eles que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se rege a fé cristã. Aí é um caminho, Tião. Você disse uma coisa que está no caminho certo. Jesus disse, né? Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O termo, a expressão, a palavra Trindade não aparece. Mas o conceito está na Bíblia. Todo esse conceito que nós aprendemos de um Deus único e verdadeiro, e que são três pessoas, que têm poderes iguais, têm majestade igual, enfim, né? Todo esse conceito está espalhado por toda a Bíblia. Não existe o termo Trindade na Bíblia. O termo Trindade foi um termo criado pelos seres humanos para dar nome a esse ensinamento que está na Bíblia, né? Então, como o Tião disse, está muito claro, Jesus diz, né? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O conceito da Trindade está ali, né? Jesus não diz, batiza em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. O termo Trindade não é bíblico, mas o conceito da Trindade, desse Deus que é um em três, três em um, ele está muito claro por toda a palavra de Deus, por toda a Bíblia, e nós assim cremos, como já foi dito aqui, eu já falei no começo, já foi dito aqui nessa conclusão também, racionalmente nós não vamos entender, não existe nesse mundo nada que nós possamos comparar para tentar explicar a Trindade, mas nós aceitamos porque a Bíblia nos diz que ela nos ensina dessa forma e porque o Espírito Santo está aí agindo em nós, nos dando essa fé, nos convencendo desta verdade. Certo, pessoal? Algum comentário? Na realidade, até no momento da criação, a Trindade estava lá. Exatamente. Fala Deus Criador, fala Jesus era a palavra e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Exatamente.
o primeiro, muito obrigado, João. O primeiro relato bíblico, as primeiras palavras bíblicas falam da Trindade, né? Quando esse mundo ainda era sem forma, lá estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Já desde toda a eternidade. E esse ensino realmente, né, já está claro lá no início, ele vem por toda a palavra de Deus. E nós vemos aí em momentos, né, como o texto que nós vimos do batismo de João, né, um momento bastante claro da manifestação das três pessoas ali simultaneamente, né, e todos esses ensinos aí que estão pela palavra de Deus. Obrigado por lembrar, João. Realmente, desde o princípio se faz presente, não só, né, por sabermos disso, mas Deus quis que isso estivesse ali registrado na sua palavra também, né? Muito bem, gente. Mais algum comentário? Só uma coisinha, pastor, nessa questão de quando a gente é confrontado, até Claudemir levantou essa questão do amigo dele esses dias católico lá no estudo, e a Cleia até falou que a gente, primeiro, acho que a gente tem que tratar eles com amor, não é um inimigo, não deve discutir, não deve brigar, né? Exato. E outra coisa é que a gente precisa, assim como faz exercício físico, nós temos que exercitar a leitura da palavra de Deus. A gente tem que ter pelo menos um conhecimento, não conhecer a Bíblia toda, mas ter versículos bases que você possa argumentar com esses versículos, conhecer uma boa parte dessas coisas, para que você diga, você não vai estar com a Bíblia na mão naquela hora, se bem que hoje tem um celular, mas você pode argumentar com versículos, por exemplo. Está falando da Trindade, pode falar da criação, pode falar do batismo, né? Sempre baseado na palavra, porque não adianta você querer dizer que é a tua opinião. Tem que mostrar onde é que está escrito, né? Exatamente. E esse exercício é tão importante, né, João? Estar em contato com a palavra de Deus. A gente não precisa ir para o seminário, fazer um curso de teologia, mas quanto mais nós estudamos de uma forma bem orientada, nós vamos crescendo nesse conhecimento, né, e aumentando a nossa bagagem. Quando a gente fala desse assunto, eu gosto muito de lembrar daquele texto do apóstolo Paulo que diz que nós devemos ter bons despenseiros da palavra de Deus, né? E o despenseiro, né, é aquele, eu gosto de falar com as crianças da instituição de confirmandos, eles não viveram o tempo da dispensa como nós vivemos na época da alta inflação, né? Você ia lá, recebia o salário, tinha que ir lá e comprar uma caixa de lata de óleo, um monte para guardar lá na dispensa. Hoje eles podem entender o verbo dispensar, né? Tem o dispensa, exatamente. E quem é o bom conhecedor da dispensa, né? Eu sempre falo, se a minha mãe fosse falar para o meu pai, vai fazer um bolo, ele ia chegar na dispensa e ficar perdido. Onde é que estão os ingredientes? Mas a minha mãe, que era a despenseira, ela entrava, sabia onde é que estavam as coisas, né? Então, o cristão, quanto mais ele estuda a palavra de Deus, se torna um bom despenseiro, né? Aí chega nesse momento, né, pego desprevenido, né, João, sem a Bíblia em mão, e aí ele, né, precisa dar o seu testemunho. Quanto mais ele estuda, ele está ali na cabeça, ele já sabe, olha, né, eu sei onde é que está esse produto aqui, né? O se tornar bom despenseiro da palavra de Deus é conhecer bem a palavra de Deus, para a gente poder dar bom testemunho também, né? E a gente tem que aproveitar cada oportunidade, né? Certo, gente? Eu convido para a gente cantar o 103 do Louvai ao Senhor, Em Jesus Amigo Temos. Vamos cantar este hino, depois a gente encerra com a bênção. Ok. Amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, como faz consolação, leva o coração ferido a Deus em oração.
achaque carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Ele encontra eterno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, provas nos mostrou, quanto para ter consigo os culpados e humanos. Veio com seu sangue puro os pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Quero agradecer aí a participação dos nossos irmãos e irmãs que participaram aí pelo Meet, outros que estiveram acompanhando aí também pela transmissão do Facebook. Essa foi uma primeira tentativa de fazer esse estudo bíblico misto, né? Depois vamos ver o resultado, como é que vai sair ali. Eu acho que foi legal, foi interessante. Sabe, a gente faz mais dessa experiência, né? Participação aí mais dinâmica de quem está pelo Meet, né? E também pessoas que nos acompanham ali pelo Facebook. O convite a todos para amanhã, o nosso momento devocional, às 19h30. No sábado, novamente, o nosso culto, também às 19h30. E a nossa convocação aí para os beijos, tá? No domingo, mais um mutirão aí. Terminarmos de passar o dia um pouquinho, começarmos aí a obra de recolocação do nosso corpo. Então, se vocês puderem nos auxiliar nesse sentido, domingo, a partir das 9h da manhã, o nosso mutirão. Pastor. Diga, Claudemir. Na próxima, poderia colocar, divulgado aí para quem está do outro lado, né, assistindo lá no Face, aquelas letrinhas lá da sala, de repente a pessoa consegue entrar no Meet. Quem está ali, de repente, não tem, quer dizer, não está, né? Só entrou quem está no nosso grupo geral, né? A pessoa de fora não consegue entrar no Meet. Eu coloquei nos comentários lá, eu coloquei o link. Colocou a letrinha lá? De repente ficou muito em cima lá, a pessoa não viu, de repente a gente coloca de vez em quando no comentário lá. É uma boa ideia, né? Legal. Vai colocando, de repente a pessoa entrou e não viu lá em cima, né? Mas lá no começo foi colocado. Mas, legal. Eu acho que foi uma tentativa e acho que foi legal. Foi sim. Né? Eu gostei, pelo menos, né? Vamos fazer outras tentativas assim, talvez mais pessoas também entrem aqui na sala, no Meet aí, para interagir de forma mais rápida com a gente. Desejo a todos, então, uma abençoada noite, que Deus proteja. Nós vamos orar em conjunto a bênção. Então, o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite aos que participaram no Meet. Boa noite a todos aqueles que nos acompanharam. Boa noite. Os que assistir gravado esse nosso estudo bíblico. Fica incentivo aí para a próxima vez também participarem aqui na sala do Meet. Nos vemos na nossa próxima transmissão. Então, até amanhã às 19h30 para o nosso estudo, ou melhor, para o nosso momento devocional. Boa noite. Boa noite.